acho que vai começar a projetar lá. Eu sempre tremo diante da verdade da palavra de Deus e sempre me impressiona a forma como Deus se revela na sua palavra e a forma como Ele vai se mostrando para a gente e descortinando o seu amor por nós. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que a Bíblia tem uma única história, é uma única história com conexões. Eu sei que nós costumamos ler trechos da Bíblia. Eu acho que às vezes a gente lê trechos da Bíblia e esquece da ideia que ela tem no seu todo. Então, tem várias histórias na Bíblia que podem ser narradas como quem fala de carreirinha. Começa uma história aqui, mas ela tem conexão com outra que constrói um grande espetáculo de amor que Deus tem por nós. É muito interessante quando você lê a Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita de forma cronológica, né? Ela é temática. Você tem os livros da lei, você tem os livros históricos, então toda a história está condensada naqueles 17 livros. Depois você tem os livros proféticos que eles vão intercalando ao longo da história. Isso é o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, como eu falei hoje pela manhã, se você não acompanhou a mensagem de hoje pela manhã, depois você gaste um tempo lá e ouça na plataforma da igreja, lá no YouTube, você vai ver a mensagem lá que a história de Deus com o seu povo é feita de alianças. Deus faz vários pactos, vários contratos de alianças com o povo. Algumas alianças, eita, tá clarinho aqui, mas acho que dá para você ver. Algumas alianças são unilaterais. Deus assume o compromisso e espalha o seu pacto com as pessoas. Algumas alianças são bilaterais. Eu faço aliança com uma pessoa, outra pessoa faz aliança comigo. Hoje a gente não chama mais de aliança, a gente chama de contrato, né? Quando você vai fazer um contrato, vai comprar uma casa, a minha casa, por exemplo, ela foi financiada pela Caixa Econômica Federal, então ela pediu para eu assinar um documento lá dizendo, eu assumo o compromisso de pagar IAI de mim se eu não pagar. Porque eu assinei aquele. Eu falei hoje de manhã sobre a minha aliança de casamento. Isso aqui é para eu lembrar que eu me casei com a Marília há 38 anos atrás. A gente namorou 5 e estamos casados há 38. Isso aqui de vez em quando está falando, olha, se liga, que ela está de olho em você, e Deus está de olho em você também. Uma aliança é um pacto, é um compromisso, é uma assinatura, um contrato que você faz. E a Bíblia mostra 4 grandes alianças no Antigo Testamento. Isso aqui é o resumo do que a gente falou na parte da manhã. A primeira aliança é feita lá com Noé. Aconteceu alguma coisa? Alguma aliança ali feita com Noé. A segunda aliança é feita com Abraão. A terceira aliança é feita com Moisés. E a quarta aliança é feita com Davi. Isso são as alianças no Antigo Testamento. E nós lemos os textos relacionados a essas alianças. Mas há uma ruptura, há uma nova proposta apresentada por Jesus. Dá uma olhada em Lucas capítulo 22, você vai ver que essa nova aliança proposta por Jesus, é melhor vocês projetarem o texto aí, Lucas capítulo 22, você vai ver, 22, versículo 20. Talvez eu não tenha salvado o arquivo em PDF, né? Em RGB, está em CMYK, aí fica ruim de ler aí. Para os entendidos, eu estou falando claro, mas para quem não entende, é a configuração da imagem que está errada. Bem que minha mulher me falou, se liga nesse negócio de imagem aí, Mas eu preciso disso, eu preciso das minhas muletas para aprender. Lucas capítulo 22, versículo 20, você está cansado, você que é crente está cansado de ouvir esse texto aqui, mas sempre você ouve isso no dia de ceia. Só que isso aqui, narrado por Lucas,
ele ultrapassa o período da ceia. Veja o que Jesus fala quando ele reúne seus discípulos para a última ceia. Ele vai dizer no Lucas capítulo 22, versículo 20, da mesma forma, primeiro 19, tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Por que Jesus fala isso? Isso é meu corpo. Se era só um pão, por que ele fala isso? Porque ele está dizendo que aquele pão representava o corpo dele que ia ser dado por nós, em nosso favor. E ele já havia dito, como João registra no capítulo 6, eu sou o pão da vida. Qual é a conexão que Jesus faz com o Antigo Testamento quando ele diz eu sou o pão? É o maná que caía todo dia. Caía todo dia do céu para alimentar aquela multidão no meio do deserto. Não é à toa que Jesus, na oração que ele nos ensina, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está se referindo a quê? Ao maná que caía cada dia naquele deserto para alimentar aquele povo. E aí o versículo 20 vai dizer, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, agora prestem bastante atenção, porque são palavras de Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Você vai ver esse texto registrado em Mateus também, que vai contar a narrativa da ceia. Depois você vai ver também em 1 Coríntios, exatamente a mesma expressão. É a nova aliança no meu sangue. Vamos falar a nova aliança no meu sangue? Vamos? A nova aliança no meu sangue. Vocês não entenderam. É para repetir. Eu falo e você fala também. Vamos lá? A nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo que esse sangue que a gente participa da ceia para lembrar de Jesus é uma nova aliança. Só tem nova porque teve a antiga. Está claro para você isso? Tem uma nova aliança porque não é mais a antiga, mas tem relação com a antiga. Isso é interessante você parar para pensar que a nova aliança agora não é mais como a gente viu aqui de manhã. Não é mais a esperança de Noé, que o mundo nunca mais vai ser destruído com água. Não é mais essa esperança. Não é mais aquela esperança de Abraão, que agora tem um pacto de fé baseado na circuncisão. Não é mais essa esperança. Também não é mais aquela aliança feita com as leis escritas numa pedra. Agora, a nova aliança são as leis escritas dentro de nós, em nossas mentes e nossos corações. Não é mais nenhuma das três, e nem é a última aliança, que é a aliança de Davi, que vocês agora vão ter um reino, vão ser povo separado, vão ser povo escolhido. Não é mais, o rei é outro, a proposta é outra, e todas essas antigas alianças se encaixam na aliança de Jesus, porque agora a aliança é no meu sangue. Agora, o pacto que a gente tem é no sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz com que estejamos colados nele, perto dele, redimidos por ele, alcançados por ele, presentes na vida dele e ele presente na nossa. Vocês estão entendendo? A nova aliança é uma proposta muito maior do que aquela velha aliança, que precisava ser costurada aos poucos para que o povo comece a perceber que Deus é o Deus deles. A gente viu isso lendo Jeremias. E Hebreus vai dizer a mesma coisa, lá em Hebreus capítulo 8. E é bom que eu e você saibamos que quando o escritor de Hebreus escreve sua carta, ele vai mostrar na carta de Hebreus, eu estou resumindo a carta de Hebreus em 5 minutos, aquele texto de Hebreus vai dizer para você assim, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos sacerdotes, e ele vai terminar, no final do livro, antes de falar dos heróis da fé, ele vai falar a nova aliança, no capítulo 8, está
centralizada em Jesus. E Jesus aponta para essa nova aliança que é contrato assinado no sangue de Jesus. Então veja, se você aceitou Jesus como Salvador, você assinou um contrato de exclusividade com Jesus no sangue dele derramado na cruz por você. Isso não é coisa simples. Eu vou abrir um parênteses para dizer para você que eu falei isso de manhã, vou repetir, eu e minha esposa, agora estamos sozinhos, né? Nosso filho casou, teve o seu filho. De vez em quando a gente faz festa quando encontra todo mundo, aí faz um churrasco, aí fala bobagem, aí torce pelo Flamengo, é aquela coisa toda de família. Mas a grande maioria do tempo, sou eu e a Marília em casa só. Vamos fazer faxina, vamos lavar. Amanhã é dia de faxina, segunda-feira, não liguem para mim de manhã que eu sou o faxineiro do banheiro da casa. Foi o contrato que nós fizemos. Vamos ficar num canto, nós dois. E à noite a gente sempre assiste uma série. E agora a gente está assistindo uma série muito interessante, que o cara faz um pacto de sangue. É um negócio forte, sabe? Apaixonado, assim, emocional. Apaixonado, depois de 60 a gente fica meio apaixonado com tudo, com mulher, com vida. A gente lembra de coisas antigas. Né? Quando está grávida, então, né? Yasmin, ali, o Felipe. Isso é muito legal, porque teve um episódio, que foi até o episódio que me motivou a pensar na nova aliança, que a mulher do herói está ferida. Ele deixa o exército e pega o sangue derramado da mulher e escreve nas costas do soldado: eu saio do exército para cuidar da minha mulher. Escreve com o sangue da mulher. E manda o soldado se apresentar lá, ele que era o capitão. Aí eu falei, olha só que coisa doida. Ele falou, não tinha caneta, não tinha papel, vamos escrever com sangue na guerra aqui, para mostrar que aquele era um compromisso sério, era um compromisso de sangue, era um pacto de sangue. E você acha que o pacto e a nova aliança de Jesus é feita em qualquer sangue? Não é. Você deve lembrar alguns versículos que falam disso. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, quem lembra? Nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus transforma a nossa vida. Por quê? Porque o judeu entendia que tem vida no sangue. Por isso o judeu não come sangue. Não tem esse negócio de comer chouriço. Não tem isso. Porque tem vida no sangue. Então eles não tocam nem em nada saindo sangue, nada disso. Porque a ideia é que tem vida no sangue. Se há vida no sangue e a gente bebe do sangue de Jesus na ceia, o que a gente está falando? A gente está se alimentando de quê? De Jesus. Por isso ele vai falar, esse pão é o meu corpo e esse cálice é o meu sangue, para que vocês tenham vida em mim. Vejam que coisa, que cena extraordinária. É claro que esse negócio deu muito problema na história da igreja. Não sei se vocês sabem, mas deu um problema sério na história da igreja. As pessoas, os primeiros cristãos, se reuniam escondidos. E tinha uma fofoca, rolava uma treta lá, uma conversinha de que os cristãos eram canibais, porque eles comiam a carne e bebiam sangue. Só que eles não sabiam de nada. A gente continua comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. É claro que isso é metafórico, é claro que isso é representativo, mas é claro também que isso é forte e isso é muito, muito poderoso. 4 coisas eu quero destacar para você, que eu acho que você já entendeu o que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você é que a nova aliança é firmada no sangue de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 17. Vê se faz sentido para você o que Paulo fala em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Se você trouxe Bíblia,
Se você não tem no celular ainda, você está todo errado, hein? Porque, poxa, no celular nem precisa carregar a Bíblia. Eu ainda carrego ela do papel aqui e me enrolo um pouco com ela virtual aqui. 1,17, Efésios capítulo 1, versículo 7, não 17. Nele, está falando de Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. Em Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Palavra cara. Sabe o que é isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ele nos redime, ele nos compra. O sangue de Jesus nos resgata, nos traz para si. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a nova aliança no sangue de Jesus nos redime. Eu vou repetir. A nova aliança no sangue de Jesus nos redime, nos purifica. A nova aliança que nós temos no sangue de Jesus nos purifica. Vamos falar juntos? A nova aliança no sangue de Jesus nos purifica. Vamos repetir. A nova aliança no sangue de Jesus nos purifica. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Na aliança que ele faz conosco, somos livres do poder do pecado. Ainda não completamente do pecado, porque todos os pecados estão longe da glória de Deus, mas quando nós pecamos, nós temos a quem recorrer e ele nos purifica, e vai nos purificando, e vai nos santificando, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com ele. Essa é a primeiro grande aprendizado que eu tenho nessa leitura transversal da aliança com Jesus. Mas tem uma coisa também que é muito legal. A nova aliança firmada com Jesus é prova da sua graça e salvação. A nova aliança que firmamos com Jesus é prova da sua graça e salvação. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nem eu nem você teríamos acesso a essa nova aliança. Quando Jesus fala em Lucas 22, este é o novo pacto, esta é a nova aliança, ele ainda não havia morrido. Eu falei para você aqui no começo, 22 é a ceia, 24 o encontro no caminho de Emaús, e entre o 22 e o 24, a morte e a ressurreição de Jesus. Então Jesus já estava dizendo, vou me entregar a vocês. Não foi um acidente, não foi nada pego de surpresa, Jesus sabia que ia morrer por mim e por você. Jesus sabia que ia derramar seu sangue por mim e por você. E fez isso voluntariamente. Fez isso por causa da sua graça e da sua misericórdia. Você sabe a diferença entre graça e misericórdia? Eu sempre falo sobre isso. Graça e misericórdia é sensacional. Porque quando eu penso em misericórdia, eu penso no Antigo Testamento. Quando penso em graça, eu penso no Novo Testamento. Mas a graça e a misericórdia se confundem em Novo e Antigo Testamento. Sabe o que é misericórdia? É quando você faz alguma coisa errada comigo e eu tenho o direito de te dar o castigo. E aí, se eu não dou o castigo, você fala, misericórdia. Aí eu alivio você. Isso é misericórdia. Você faz uma coisa errada, merece o castigo e eu não castigo você. Mas o que é graça? Parecido com isso. Só que você faz uma coisa errada, vou falar eu, né? Eu faço uma coisa errada, é melhor, porque você não faz coisa errada, quem faz coisa errada sou eu. Eu faço uma coisa errada, mereço castigo, eu chego aqui para ser castigado, e em vez de ser castigado, eu ganho presente. Que coisa maravilhosa, o nome disso é graça. Deu para entender a diferença? Eu fiz a coisa errada, mereço castigo e sou liberado do castigo. Opa, que alívio. Eu fiz uma coisa errada, eu mereço castigo, mas em vez do castigo ainda ganho presente. Oh, né? Brasil e Marrocos, ganhou no Brasil e no Marrocos, é festa. Graça é esse favor que a gente não merece.
mas a gente recebe. A nova aliança firmada no sangue de Jesus é prova de sua graça e da sua salvação. Em terceiro lugar, a nova aliança, e é só ela que vai nos dar acesso direto a Deus. Só por Jesus. Você e eu só abaixamos a cabeça e falamos com Deus através de Jesus. Ele é o único caminho para que nós tenhamos conexão de novo com Deus. Só através da nova aliança temos acesso com Jesus. Você entendeu isso? Só porque Jesus morreu e ressuscitou, a gente colado em Jesus, a gente morre, atravessa para o outro lado e se mantém vivo. Porque Ele sabe o caminho de atravessar a morte. Porque Ele venceu a morte. E se eu estou colado com Ele, Ele me carrega para o outro lado. Eu não sei se vocês lembram. Os mais novos não vão lembrar, com certeza. Teve uma época, não sei se... Nem lembro direito. Não sei nem porque veio essa ideia na minha cabeça agora, mas veio, eu vou falar assim mesmo. Não sei, tem uns meninos que estavam presos numa mina com um professor, ficaram presos numa mina e não tinha como sair de lá. Aí o mergulhador foi por baixo da água lá e chegou lá onde estavam os meninos. E aí, como é que eles iam trazer os meninos de volta? Já sabiam o caminho para ir, mas e o caminho para voltar? Sabe o que eles fizeram? Cada mergulhador foi, trouxe, abraçava o menino e carregava até chegar do outro lado. Alguém lembra dessa história? Tem uma história dessa, ninguém lembra. Que bom que você não lembra, parece que eu estou mentindo, né? Mas é verdade. Depois você pode procurar na internet, eu devia ter botado minha cola aqui. O que acontece quando nós estamos no novo pacto com Jesus é isso. Ele morreu, mas não ficou morto. Aleluia, ele ressuscitou. Mas ele sabe o caminho de atravessar a morte e chegar do outro lado com vida. É isso que ele promete para mim e para você. Se nós firmarmos com ele essa nova aliança no seu sangue. Não é à toa que a gente vai falar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É só por Jesus que temos acesso direto com Deus. E tem mais uma e última coisa que eu quero falar para você, que você vai lembrar aqui em Lucas capítulo 22, versículo 20, ele vai dizer que esse sangue derramado foi em favor de vocês. É o sangue de Jesus que nos dá o laço da comunhão. É pelo sangue de Jesus que nós estamos aqui. É pelo sangue de Jesus e pela nova aliança que eu faço com a vida um pacto de amor. Porque os mandamentos todos foram resumidos por Jesus numa única palavra: amor. Num único sentimento. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Vejam que nessa nova aliança, nós temos uma outra dimensão completamente diferente, não, completamente abrangente e maior do que a aliança do Antigo Testamento. E agora, para que você não esqueça, a primeira aliança era a aliança da redenção, que é a aliança feita com Noé. Em Jesus, a gente tem mais do que Noé. Jesus é a arca por onde nós vamos atravessar e ver o arco-íris do outro lado. É no sangue de Jesus que a gente consegue isso. A aliança com Jesus, então, é maior do que a aliança noética. A aliança com Jesus é maior do que a aliança da fé de Abraão. Por quê? Porque a fé de Abraão era a fé naquilo que ele nem sabia o que vinha lá na frente. E a fé que nós temos em Jesus é a fé que tem a certeza da vitória. Eu e você sabemos onde nós vamos.
A gente pode falar igual Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Abraão não sabia nada e Deus vai se revelando a ele. Nós sabemos tudo que Deus fez com Abraão, nós sabemos tudo que Deus fez com o povo de Abraão e nós sabemos qual é o caráter do Deus a quem nós servimos. Então, a aliança, nova aliança, é muito maior do que a aliança de Abraão. Por isso, não basta você ser filho da fé de Abraão. Você é salvo pela graça por meio da fé que Abraão teve e que nós temos fé em Jesus. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Então, a nova aliança é maior do que a aliança noética. Então, a nova aliança é maior do que a aliança abraâmica, mas a nova aliança também é maior do que a aliança mosaica de Moisés. Porque a aliança de Moisés é faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. A de Jesus não é escrita em pedra. A de Jesus é escrita nos nossos corações. A aliança de Jesus não é um papel. A aliança de Jesus é em você e com você. A mudança que ele vai fazer, ética, moral, espiritual, acontece não no Monte Sinai. É na tua casa. É no teu quarto. É na hora que você ajoelha, a palavra de Deus vai se revelar ali, a você e com você. Então, a nova aliança é maior do que a aliança, maior do que a aliança sinaítica ou do que a aliança mosaica. Mas tem uma última aliança. A nova aliança é maior do que a aliança que Deus fez com Davi. Deus separou Davi e falou com ele: eu vou fazer de você um reino que nunca mais terá fim. Esse reino se cumpriu na pessoa de Jesus. E agora a nova aliança é muito maior do que a aliança do povo dos judeus. A aliança é com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com quem criou o mundo com o sopro da sua palavra, com quem fez com que tudo que existe começasse a acontecer, com quem gritou no infinito: haja luz, e a luz apareceu. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como diz o Salmo 24, quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Não é mais Davi. Não é mais Davi. Davi é pequeno demais diante do Senhor Todo-Poderoso, a quem nós amamos e a quem nós servimos. Você entendeu o que é a nova aliança? A nova aliança foi feita com sangue, não de touro, não de ovelhas, não de animais, mas o sangue de Jesus derramado naquela cruz é que abre o caminho para essa nova aliança. Só tem um jeito. Só tem um jeito dessa nova aliança fazer parte de nós. Sabe como? Você abrindo seu coração e deixando que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Não tem outro jeito. Aí você vai experimentar o poder da nova aliança. O poder da nova aliança está no sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele nos redime, ele nos salva, ele nos mostra e nos propõe um novo caminho. E é o caminho que eu quero sugerir para você nessa noite. Que você faça esse pacto com Deus. Deus já deixou o contrato ali prontinho, igual eu falei para você do contrato de compra do meu apartamento, está lá com a Caixa Econômica Federal, estava prontinho o contrato, só precisava o quê? Minha assinatura. Eu assumo o compromisso e essa casa passa a ser minha. Porque todo o restante já foi feito por Jesus, isso é graça. O contrato está prontinho. Basta você falar, eu quero isso na minha vida. E assumir um compromisso com essa nova aliança proposta com Jesus. Abaixe sua cabeça e ore comigo agora, pedindo para que Deus te dê forças para você assumir um compromisso de aliança, um novo pacto, uma nova aliança com esse Deus extraordinário que faz as coisas impossíveis acontecerem.
Eu quero fazer essa oração agora. Você quer fazer junto comigo essa oração de compromisso, de renovação, de votos de renovação, de aliança com Deus, o Deus do novo pacto, o Deus da nova aliança, o Deus dessa nova proposta. Se você quer isso, levante sua mão aí onde você está, dizendo, mesmo você que já é crente, é membro dessa igreja aqui, que assume um compromisso de renovar esse novo pacto de aliança com Deus. Levante aí a sua mão junto comigo, Deus te abençoe lá também, Deus abençoe você, e Deus sabe que esse movimento veio do braço, mas ele partiu da sua mente e do seu coração. Agora, nessa última música, nós vamos cantar a música que vai narrar o encontro dos discípulos de Emaús com Jesus, de Lucas capítulo 24. Gente que tinha feito um pacto de aliança com Deus, mas que esse pacto ficou frio por causa das circunstâncias da vida. Depois você lê Lucas capítulo 24. Eles não percebiam que Deus estava ali com eles o tempo inteiro, o coração estava frio. Mas aí, quando Jesus parte o pão e some da frente deles, eles falaram, eu sabia, tinha alguma coisa esquisita na presença desse estranho aqui no nosso meio. Era Jesus que estava com eles. E é o Jesus que quer fazer pacto e quer fazer essa aliança com você. O contrato está na mesa. O contrato está prontinho para você assinar, de compromisso com Jesus, que pelo seu sangue faz esse pacto de amor e de entrega total por cada um de nós. Vamos cantar.